Jeremias capítulo 38, versículo 7. Melhor dizendo, versículo 6, irmãos. Jeremias capítulo 38, versículo 6. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Amém? Todo mundo achou. Jeremias capítulo 38, versículo 6 nos diz assim: então agarraram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, poço que situava no pátio da guarda. E desceram Jeremias com cordas. Entretanto, na cisterna não havia água, apenas barro. E Jeremias atolou-se na lama. E Jeremias atolou-se na lama. Pode sentar, irmãos. Ocupe o seu assento. Deus tem uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Eu quero aproveitar aqui um ensejo da oportunidade e já profetizar para você neste lugar, que você não sairá daqui da mesma forma que você adentrou neste tabernáculo. Deus está fazendo algo por você nessa noite, e se você acredita, levante a sua mão, glorifica Ele aqui neste lugar. Querido, Jeremias é um profeta da antiga aliança. Ele começou a profetizar no ano 626, no 13º ano ou do reinado do rei Josias, e encerrou por volta do ano 556, no final da queda de Jerusalém. Jeremias profetizou no período de 4 reis importantes. Quantos reis? 4 reis importantes. Ele profetizou no período do rei Josias, ele profetizou no período do rei Jeoaquim, profetizou no período de Zedequias, e também profetizou no período do rei Nabucodonosor. Jeremias, meus irmãos, era filho de Uquias, sacerdote que morava na terra de Anatote, que ficava a 2 quilômetros de Jerusalém e ficava a 5 quilômetros da cidade do monte, que era um templo ou uma cidade sacerdotal. Jeremias foi escolhido por Deus para profetizar. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? É que o pai dele era sacerdote. Dentro de uma visão, de uma ótica humana, de uma lógica humana, Jeremias também seria sacerdote. Mas Deus escolheu ele para profetizar. Aleluia! E há uma diferença do ministério do sacerdote para o ministério do profeta. É porque o sacerdote recebia do povo e comunicava e falava para Deus. Porém o profeta é diferente. O profeta recebe de Deus e fala, anuncia, profetiza, verbaliza para o povo. E nessa noite eu cheguei aqui como profeta de Deus para profetizar para a tua vida. Jeremias foi escolhido para profetizar. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Deus escolhe. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Aleluia! O Deus das seleções, o Deus que escolhe, está aqui em nosso meio nessa noite. Eu vou provar para você na Bíblia como Deus escolhe. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim nos diz: porque Deus nos escolheu. O Deus que escolhe está aqui no nosso meio nessa noite. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2, a parte B diz: o Senhor vos escolheu. O Deus que escolhe está aqui nessa noite. Onde estão os escolhidos de Deus aqui? Deixa eu ver se aqui tem escolhido de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu acho interessante nesse texto, irmãos?
é que todo aquele que é escolhido, pastor Regis, ele fala aquilo que Deus manda. Todo aquele que é escolhido prega aquilo que Deus manda pregar. E de fato Jeremias, como foi escolhido para profetizar, a sua pregação incomodou muita gente, ao ponto de no versículo de número 1, eu quero pregar aqui uma palavra expositiva. Versículo de número 1, Cefatias, Gedalias, Jucal e Passu não gostaram da palavra que Jeremias estava pregando. Aleluia! Eles não gostaram da palavra que Jeremias estava proferindo. Vivemos um tempo tão difícil, aonde vivemos um tipo de pragmatismo religioso. O que é isso, pregador? É quando eu prego e falo aquilo que o povo gosta e não aquilo que Deus me manda falar. Mas quem tem chamada de Deus é diferente. Quem tem chamada, e a sua chamada começa pela via da palavra, ele fala aquilo que Deus manda. Porque quem tem chamada não fala o que dá certo, mas fala o que é certo. Aleluia! Oh, glória! Sabe o que eu acho interessante? Jeremias está pregando, versículo 2, versículo 3, ele prega a palavra. E os príncipes não estão gostando da palavra que ele está pregando. Sabe o que ele prega? Versículo 2 ele diz: assim diz o Senhor, aquele que ficar na cidade morrerá. Ele diz: morrerá a espada, porque o ambiente ali é de guerra. Morrerá de fome, porque a cidade estava situada, e uma das técnicas dos babilônios era situar, cercar as cidades, e ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Havia fome na cidade. Ele continua pregando e dizendo: e morrerá de doença, de peste. E o versículo de número 3, irmãos, eu acho muito interessante. Ele continua pregando, falando aquilo que Deus manda. Ele, no verso 3, ele diz: esta cidade será infalivelmente entregue aos babilônios. A palavra infalivelmente, irmãos, ela tem as suas vertentes. E uma das vertentes desta palavra é de modo inevitável. Aquilo que Deus falou está falado, está determinado. O profeta está dizendo: a cidade vai ser entregue, a cidade será destruída, e a única solução é se você se entregar aos babilônios, você ficará vivo. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Eu estava meditando nesta palavra, porque Deus determinou a queda da cidade. Os babilônios estavam situando a cidade, e os babilônicos, irmãos, eles tinham várias técnicas de guerra. Eu quero citar uma aqui, pelo menos 5, me deixe citar uma. Uma das técnicas que os babilônicos usavam eram os aríetes. Amém? Vou repetir para você memorizar isso aqui. Uma das técnicas que os babilônicos usavam eram os aríetes. E sabe o que é interessante nisso aqui, irmãos? É que os aríetes, ou o ariete, era um instrumento poderoso de guerra. Era uma espécie de tronco que tinha ponta de ferro, e eles procuravam os pontos fracos da cidade, como por exemplo os portões que eram de madeira. Só que o que eu achei interessante, irmãos, aqui, os babilônicos usando esse instrumento, este poderoso instrumento de guerra, outro ponto fraco que eles procuravam nas cidades eram as brechas dos muros da cidade. Amém? Vou repetir para você entender esse negócio aqui. Um dos lugares frágeis que os babilônios encontravam nos muros da cidade eram as brechas que existiam nos muros. E onde havia uma brecha, eles atacavam com os arietes, e eles batiam tanto forte que os muros eram derrubados. Eles entravam
entravam na cidade, matavam o povo, trazia vergonha para aquele lugar. Eu fiquei meditando um pouco, irmãos, das brechas, e vivemos tempos tão difíceis, que muitas vezes as brechas, elas aparecem na nossa vida ministerial, aparecem na nossa vida familiar, e precisamos fechar as brechas, para que o inimigo não tenha acesso e traga vergonha para a nossa vida, para a vida de nossa família e para o nosso ministério. Eu louvo a Deus, irmãos, e tenho certeza concreta e vespertina e altaneira, que o povo que está aqui nessa noite é um povo conhecido como levantadores de muros e fechadores de brecha. Onde estão aqueles que fecham as brechas nesta noite? Levante a mão para adorar a Deus neste lugar. A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 58, versículo de número 12: e a tua geração será conhecida como a geração de levantadores de muros e tampadores de brecha. Onde estão os tampadores de brecha aqui nessa noite? Ainda que Satanás se levante e venha com os ariete sobre você, não terá sucesso, porque você é levantador de muro e fechador de brecha. Aleluia! Se você porventura chegou aqui nessa noite e existe alguma brecha na sua casa, e existe alguma brecha na sua família, o Deus que fecha a brecha está aqui no nosso meio, neste lugar. A Bíblia diz em Amós capítulo 9, versículo 11: e há de ser que eu levantarei novamente o tabernáculo de Davi, que foi caído, restaurarei os muros e tamparei as suas brechas. Aquele que levanta muro e tampa brecha já desceu aqui no nosso meio. Quem pode sentir ele aqui? Quem pode sentir ele nessa noite? Levante a mão para adorar. Oh, que amor, aleluia. Que biolha xanda labacara, xanda labarasuki anda labaras. Deus está fechando as brechas dessa noite. Oh, lebiquia, rachando rubilabaias. Os muros que estavam caídos, Deus está levantando nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ele está pregando a palavra, o povo não gosta. Versículo de número 4: Zefatias, Gedalias, Jucal e Passu, eles vão até o rei. Eles estão dizendo assim: olha, rei, este profeta tem que morrer. O que este homem está pregando não está agradando o povo. Ele está afrouxando a mão dos poucos soldados que restam nesta cidade e afrouxando a mão do povo dessa cidade. Ele tem que morrer. Sabe o que eu encontro e vejo aqui no texto? Eu vejo um laço de morte, um plano de morte contra o profeta Jeremias. O versículo de número 5, irmãos, o rei faz algo que me chama a atenção, porque ele toma uma atitude parecida com a atitude que Pilatos tomou referente a Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, glória a Deus, em Mateus capítulo 27, versículo 24, que Pilatos lava as mãos e diz: isso é com vocês. Ele faz bem parecido no versículo de número 5, aleluia. A Bíblia diz que o rei Zedequias fez uma atitude semelhante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele entregou o povo aos príncipes. É como se ele lavasse as mãos e dissesse assim: faça dele o que vocês quiserem, faça dele o que vocês quiserem. Aí o texto diz, irmão, de forma categórica, que no versículo de número 6, eles o lançaram, eles o tomaram de sua mão e o lançaram no poço. A palavra lançar tem conotação como empurrar. Jeremias
foi empurrado, ele não foi para o poço porque quis, alguém empurrou ele, empurraram ele no poço, e o texto diz no versículo que ora lemos, que ele atolou na lama, porque o poço não havia água, mas ele ficou atolado na lama. Aleluia. O plano aqui é de destruir, o plano é de silenciar. Ninguém está gostando, mas ele está pregando. Ninguém está gostando, mas ele está falando. Ninguém está gostando, mas ele está proferindo. Ele fala aquilo que Deus manda. Alguém querendo ou não, gostando ou não, ele prega a palavra. Foi lançado dentro do calabouço porque queriam silenciar ele, queriam calar a sua voz. Perceba que existe aqui um laço de morte. Aleluia. Talvez você chegou aqui hoje e o inimigo lançou um laço de morte sobre você, um laço de morte sobre a sua família. Mas deixa eu dizer uma coisa nessa noite: o Deus que quebra laço está aqui no nosso meio nessa noite. João capítulo 42 versículo 2 ele diz: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O plano do inimigo era de silenciar e de matar, mas o plano que Deus tem para a tua vida vai muito mais além, e ninguém vai parar e impedir aquilo que Deus já projetou para a tua vida. Aleluia. Ninguém pode impedir os planos dele. Oh, aleluia, aleluia, bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Ele foi lançado na cova. O plano era de matá-lo, porque a Bíblia diz que não havia pão na cidade. Ele morreria de fome, atolado na lama, e morreria de fome dentro do poço. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Deus é especialista, pastor Regis, de tirar quem está atolado na lama. Amém, irmãos? Eu vou repetir para você dar glória a Ele bem alto. Deus é especialista em tirar quem está atolado na lama. Oh, glória. Talvez você chegou aqui, mas tem um parente que está atolado na lama. Talvez você chegou nessa noite e tem alguém da sua família, um filho, um pai, a mãe, um irmão, que está atolado na lama. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite: o Deus que é especialista em tirar quem está atolado na lama já está chegando na tua vida nessa noite, na tua casa, na tua história. O plano que Ele tem é grandioso, e não vai ser um poço que vai parar o projeto que Deus tem para a vida dele e para a vida dela. Se você acredita, levante essa mão para adorar Ele nessa noite. Oh, glória, 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 glória. Eu sei que o laço foi forrado, mas o Deus que quebra laço já chegou aqui neste lugar. Salmo 46, versículo 9, a parte B. A Bíblia diz que o laço quebrou. Oh, glória, o laço quebrou, o laço quebrou. Oh, glória, o laço quebrou nessa noite. Deus está quebrando o laço. Oh, abacão. Salmo 124, versículo de número 7 diz: o laço quebrou. E nós, amém, pastor, toda a massa compacta, toda a igreja, e nós escapamos. Oh, glória, você que escapou, levante a sua mão para adorar Ele nessa noite. Foi jogado no poço, mas escapou. Eu estou sentindo a graça dele aqui. O poder dele já desceu aqui nessa noite. Se eu fosse você, levantava a mão e adorava, porque você escapou do laço, você escapou do laço, você escapou. Está quebrando, está quebrando. Oh, glória, está quebrando o laço. Oh, Deus.
Jeremias foi lançado no poço, estava atolado na lama. E Jeremias não estava vendo, pastor, mas Deus estava trabalhando em seu favor. Amém? Vou repetir: você não está vendo, mas Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Deus está realizando. Você não está vendo, mas Deus está no controle. Tem gente pensando que você vai morrer atolado na lama, no fundo do poço, mas Deus está trabalhando em teu favor. Versículo de número 7, a Bíblia diz que é Bet-Meleque. Eita! A tradução de Bet-Meleque é servo do rei. Oh glória! Quem crê aqui nessa noite que Deus está trabalhando? Quem crê que Ele está trabalhando? Glória seja dada ao nome de Jesus. E Deus trabalha, pregador. Deus trabalha. Vou provar para você na Bíblia. Isaías 64, verso 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele esperam. Onde estão aqueles que esperam no Senhor nessa noite? Ele trabalha em teu favor, Ele trabalha na tua vida, Ele trabalha na tua história. Deus está mudando as circunstâncias. Oh, aleluia! João capítulo 5, versículo 17. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai. Ele está falando de Deus. Olha agora. Meu Pai continua, irmãos, aqui Deus não trabalha, não para de trabalhar, melhor dizendo, mas Ele continua trabalhando. Ou seja, Ele é constante. Deus é constante na sua vida. O homem constante, Deus é constante. Deus é constante. Aleluia, Ele não para de trabalhar. Ele disse: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também trabalho. Deus está trabalhando em teu favor nessa noite. Aleluia! Sabe o que eu acho interessante, pastor Regis? É que eu trabalho e me canso. O pregador prega e cansa, mas Deus trabalha e não se cansa. Oh glória, entendi. Ele trabalha de manhã, Ele trabalha de noite, Ele trabalha na segunda, trabalha na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. É feriado, Deus trabalha. Você está dormindo e Ele está trabalhando. Ele não se cansa. Oh glória, não se cansa, não se fatiga. Vou provar na Bíblia, Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e não se fatiga. Adore ao Deus que trabalha nessa noite. Exalta Ele. Glória, vou terminar aqui, irmãos. Eu quero aproveitar até os milésimos dessa noite. Bendito seja o nome de Jesus. Oh glórias! Jeremias está atolado no fundo do poço, não está vendo, mas Deus está trabalhando. Ele não vê, mas Deus trabalha. No versículo 8 e 9 ele está falando com o rei, é Bet-Meleque, quer dizer servo do rei. Há uma tradução que fala que ele é um oficial do rei. Tem outra tradução que diz que é Bet-Meleque é um oficial importante. Amém? Olha como isso aqui é lindo, irmãos. Há uma tradução, pastor Natel, que diz que Bet-Meleque é um oficial importante. Pega isso aí, irmão. Uma diz que ele é oficial, outra diz que ele é servo do rei, e tem uma que diz que ele é um oficial importante. Ah, você não entendeu? Eu vou traduzir miúdo para você entender aqui nessa noite. Deus levantará alguém de influência para te ajudar. Deus está levantando alguém importante para abençoar a tua vida. Você acredita? Levante a mão para dar glória. Oh, glória, alabaxando, alabar.
nessa noite. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Versículo 8, versículo 9, Ebed-Meleque está falando com o rei. Ele fala no versículo 8, ele fala no versículo 9. Deixa eu aplicar isso aqui para você entender. Mas no versículo 10, não é mais Ebed-Meleque que fala, mas é o rei que está falando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o rei que está determinando. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o rei está determinando. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas o rei está determinando. Eu não sei como está a situação da tua casa, da tua família, da tua história, mas o rei está determinando. Sabe qual é a ordem do rei? Ele disse: pega 30 homens. Oh glória. Se você entender isso aqui, você tem dado glória a Deus bem alto. Eu vou traduzir tudo para você entender o mistério aqui. Para lançar dentro do poço, foi 4 que se levantou para tentar calar a voz. Mas quando o rei determina e dá ordem, ele manda 30 para tirar, 30 para levantar, 30 para tirar quem está atolado na lama. Deus está enviando 30. Oh, glória, está chegando um reforço aí. Eita, está chegando. Oh, glória. Eu vou terminar agora, me resta 3 minutos. Ele pega 30 homens, né? Sabe o que eu acho? Ele fala assim, ó, e vai tirar ele lá do fundo do poço antes que ele morra. Amém? Antes que ele morra. Eu sentei agora de tarde, era mais ou menos às 4 horas da tarde. Eu comecei a meditar nesse versículo. Antes que ele morra. Antes que ele morra. Antes que ele morra. Isso aqui, irmãos, fala de tempo. Amém? Isso aqui fala de tempo. Ele fala, vai antes que pega 30 e vai antes que ele morra. O rei dá ordem. Só que sabe o que eu acho interessante, pastor Natal? É que Ebed-Meleque não vai direto para o poço tirar quem está atolado na lama. Porque no tempo do rei, no tempo da ordem do humano, ele chega antes que morra. Ele chega antes. Só que tem um mistério aqui, qual é, pregador? Se ele chega antes, pastor Regis, ia faltar-lhe corda e trapo velho. Amém? Se ele vai e adianta o processo, falta-lhe corda e trapo velho. E se não tiver corda nem trapo velho, não dá para tirar quem está atolado no fundo da lama, no calabouço. Ah, você não entendeu? Eu vou explicar melhor. O rei disse, antes que ele morra, ele não vai direto para o poço. O texto diz que ele vai para a casa do rei. Oh, glória. Vou terminar agora, irmão. Ele vai para a casa do rei. A Bíblia diz, pastor Regis, que na casa do rei ele desce. Ele vai na casa do rei e desce. Ele vai na casa do rei e desce. Deixa eu ver se você entendeu isso aqui. Ele vai na casa do rei e desce. Porque o que ele precisa para tirar quem está atolado do fundo do poço está na casa do rei. Mas para ter acesso tem que descer. Tem que descer na oração. Olha, quem entendeu aqui, levante a mão para glorificar. Glória. Vai detalhe porque o tempo terminou. Mas para mim fechar com chave de ouro. Vai na casa do rei, desce. E quando ele não vai no tempo do rei, mas vai no tempo de Deus, você entende que no tempo de Deus ninguém chega adiantado e nem chega atrasado. Aleluia. Há quem diga por aí que o tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu para o tempo que nem mesmo o tempo sabe o tempo que o tempo tem. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ele é dono do tempo, ele é rei do tempo, o tempo é dele, ele manda no tempo. E no tempo dele, o que cabe lhe virá e não tardará. Espera. Agora, ele desce a corda de trapo velho. Oh, glória, nem vou entrar em detalhe, irmão, mas vou fechar com
chave de ouro. Ele desce a corda no calabouço e na corda tem trapo velho. O que é isso, pregador? É coisa simples, é coisa pequena para Deus tirar alguém que está atolado na lama no fundo do poço. Não precisa de muita coisa. Deus trabalha com coisa pequena, Deus trabalha com coisa simples. O que precisa, pregador? Vai na casa do rei, desce, que ele tem o que você precisa.